Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai sim falar do Mandetta, mas a gente vai falar também da relação dele com Fernando Henrique Cardoso, com Thomas Hobbes e, é claro, vamos falar de 2022. Então, vem comigo! Quem é o futuro ex-ministro da Saúde? Então, a gente vai falar um pouco hoje do Mandetta e entender quem é esse personagem político. Eu conheci o Mandetta em 2010, quando eu trabalhava em Brasília, no Partido Democratas. Era o primeiro cargo como deputado federal do Mandetta e eu conheci ele numa comissão de saúde da Câmara dos Deputados. Eu cobria a comissão pelo partido. Eu lembro, a característica mais forte do Mandetta para mim era de um cara extremamente calmo. Para mim, ele era até calmo demais, assim. Eu estava acostumada a lidar com o Onix e com o Caiado, que estavam sempre gritando e correndo para cima e para baixo e falando aquelas frases de efeito. E aí eu recorro ao Debord, né? O que é bom aparece, o que aparece é bom. De novo ao Juremir, né? O hiperespetáculo por si só. Eu estava acostumada com esses personagens políticos. E de repente eu começo a cobrir a Comissão de Saúde da Câmara. E o Mandetta numa calma, assim, e ele ficava um dia inteiro dissecando um projeto de lei e as outras coisas acontecendo na Câmara, mas eu tinha que acompanhar aquilo ali, né? Essa é uma das imagens mais fortes que eu tenho do Mandetta, uma pessoa extremamente calma e a gente sabia exatamente o que esperar dele. Se ele entrasse numa comissão de saúde, ele não ia sair de lá enquanto o assunto não tivesse acabado. Aí vamos lá, é esse personagem político que está fazendo sombra para o Bolsonaro hoje, assim, a impressão que eu tenho, e aí é uma impressão de convivência, é uma pessoa extremamente ponderada, fazendo contraponto a um cara Bolsonaro, né? Roma tá pegando fogo e ele tá lá tocando harpa. Mas vamos lá, o Mandetta, o primeiro cargo público dele foi em 2005 como secretário de saúde de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois ele saiu de lá para concorrer a deputado federal, foi eleito em 2010. Quando ele recebeu o convite do Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde, ele avisou o Bolsonaro que ele era investigado por suposta fraude em licitação, tráfico de influência e caixa 2. Então, quando ele assumiu o Ministério, o Bolsonaro estava ciente disso. Aí vamos lá. Com a crise do coronavírus, o Mandetta assumiu um protagonismo na política brasileira que fez sombra para o presidente. E nosso presidente é um adolescente, né? Ele não suporta nenhum adulto que ele faça sombra. Então, quando um adulto cresce mais do que ele e mostra sua maturidade, ele faz o que ele sempre fez com outros ministros, né? Ele silencia, ele demite ou ele troca de pasta. Nessas fases de caos, assim, eu sempre lembro do Thomas Hobbes. E aí que eu vou falar da semelhança do Mandetta com o Hobbes. E não é uma semelhança, na verdade é uma correlação histórica. O Hobbes parte do pressuposto de que houve um momento hipotético na nossa história em que os humanos eram selvagens e viviam no seu estado natural. É nesse momento que o ser humano é caótico e ele tem uma tendência para o mal. Todo mundo já deve ter ouvido falar a famosa frase do Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem. Então, quando a gente está nesse estado natural, onde só importa a sobrevivência, e aí eu falei dessa questão da sobrevivência do Bolsonaro em outros vídeos, é que a gente está extremamente inclinado para o mal. Só importa sobreviver. O Christopher Lasch vem com um discurso de sobrevivência ali em 1970, falando do homem pós-moderno, mas isso na verdade é muito mais antigo, como a gente está vendo, já vem lá do Thomas Hobbes. E aí o que acontece? Quando a gente está nesse estado natural e sem controle, a gente precisa de um estado que venha e coloque ordem na casa, um estado que venha e realmente governe. É aí que eu me pergunto, quando esse estado não é suficiente, o que a gente faz? O que acontece? Acontece isso que a gente está vendo agora. O Brasil é o único país no mundo que está indo na contramão da ciência. É o único país do mundo que faz carreata pedindo para as pessoas saírem na rua. A gente sabe que para o Bolsonaro a sobrevivência dele é a sobrevivência econômica. Então, se a economia não andar, o Bolsonaro também não anda. Mas é um estado que não se faz valer. E aí a gente vive isso, de novo, a gente vive o caos, né? O Brasil é o único país do mundo que está indo na contramão. Mas tem alguns ministros que ainda estão do lado do Bolsonaro, né? Eu diria que são aqueles ministros mais fisiologistas, que estão muito mais preocupados com o cargo e vamos lembrar que todo mundo ali em Brasília é político, mas assim, Damares, Weintraub, eles estão de acordo com o discurso do Bolsonaro. Vocês podem perceber, o Weintraub tem os mesmos discursos
ataque à imprensa, ataque à ciência, deboche, ataque aos outros países, não respeita a soberania, e essas são características extremamente fortes do Bolsonaro. A Damares, extremamente evangélico, todo mundo aqui já esqueceu que precisa de um ministro perversamente evangélico. Então são características que o Bolsonaro vai moldando. Agora, ele quer um ministro da Saúde que pense como ele. O Mandetta não, o Mandetta é um técnico, né? O Mandetta trabalhou, é um médico, trabalhou em Secretaria de Saúde, era um membro ativo da da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, coisa que o Bolsonaro nunca foi. Então ele vai procurar provavelmente alguém que afrouxe um pouco as regras do isolamento, né? E aí eu falei também que o Mandetta tinha alguma relação com o Fernando Henrique Cardoso. Bom, tá todo mundo falando assim, 2022, né? O que vai acontecer em 2022? Eu acho um pouco precoce a gente falar disso, porque a gente tá recém em 2020, mas eu adoro falar de 2022, então eu vou dar os meus palpites. A aposta é que o Mandetta saia agora do Ministério e vá pro Caiado, ou pro Dória. Caiado e Dória estão se cacifando sim para 2022. Eu acho que está correndo por fora ali o Flávio Dino, deve vir o Eduardo Leite também. Se 2022 fosse hoje, eu apostaria no Mandetta, né? Porque tem esse capital simbólico. Por isso que a gente não pode falar em 2022 ainda hoje, porque tem muita coisa para acontecer, né? Mas e aí, qual a relação com o Fernando Henrique Cardoso? O Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda do Itamar Franco. Eu explico tudo isso no curso que eu dou sobre os ex-presidentes. Mas ele foi ministro da Fazenda do Itamar Franco. Foi ele que conteve a inflação no Brasil e ele é o pai do Plano Real. Então, a relação dos dois ela é muito parecida. Os dois conseguiram conter um momento caótico na política brasileira, os dois eram ministros de Estado e os dois se cacifaram eleitoralmente. Resta saber o que o Mandetta vai fazer agora, nesses 2 anos que ainda restam a ele, se ele vai tentar um governo de Estado, é provável que ele tente, mas como que ele vai trabalhar, se é que ele quer trabalhar para 2022, eu acredito que sim. Mas é a história de novo se repetindo, né? Aquilo que eu sempre falo, tudo já foi dito e a história é cíclica. O ministro de Saúde controlando um caos que o presidente ainda não conseguiu controlar. Na época do Itamar era diferente, porque o Fernando Henrique tinha todo o respaldo. Hoje a gente vê que o Bolsonaro não dá esse respaldo para o Mandetta, mas é de novo a história se repetindo. E é isso, gente. Eu acho que as apostas para 2022 são essas. Eu acho que falar que a gente vive no estado natural é muito forte. Mas, diante de tudo isso que a gente vê hoje, somos nós sendo lobos de nós mesmos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma breve análise do Mandetta, do Fernando Henrique Cardoso. Se vocês quiserem saber mais, tem os cursos. Se inscrevam na P3 no YouTube e até a próxima.